Olá, eu sou Priscila Lucena, nutricionista, e o assunto de hoje é xenobióticos. Afinal, o que são xenobióticos? São substâncias químicas ou moléculas estranhas presentes nos nossos organismos que são originadas internamente e externamente. O nosso corpo é composto por um mecanismo de detoxificação, ou seja, elimina toxinas, e ele é responsável por eliminar esse excesso ou completamente esses xenobióticos. E ele acontece no fígado através de enzimas digestivas ou no intestino através de algumas bactérias e fazem com que favoreçam a eliminação desse excesso de toxinas e substâncias estranhas. Porém, com excesso de exposição, faz com que acumule essas substâncias estranhas no nosso corpo, causando novas doenças, várias doenças psiquiátricas, doenças gastrointestinais, câncer, uma infinidade, ou agravando o quadro já existente. E onde encontrar esses xenobióticos? Ele tem fontes endógenas, que são erros inatos do metabolismo, através de uma microbiota em desequilíbrio que faz com que toxinas sejam absorvidas que não eram para ser absorvidas, endotoxinas de micro-organismos que estão no seu corpo, é uma das fontes. As fontes exógenas são metais tóxicos como chumbo, cádmio, alumínio, medicamentos, pesticidas, alimentos. E as fontes alimentares, como é que pode os xenobióticos, através dos alimentos, como é que isso pode acontecer? Através de alguns adoçantes, agrotóxicos, açúcares, gorduras trans, glúten em alguns casos, alérgenos alimentares individuais, também está presente em alimentos industrializados, através de aqueles nomes que você vai lá em ingredientes e não consegue identificar, que são todos os antes, como estabilizantes, realçadores de sabor, quelantes, tamponantes, texturizantes, umectantes, antiumectantes, uma infinidade de antes que você vai encontrar lá, que você desconhece os nomes, todos eles são xenobióticos. Então aquele danoninho, aquele iogurte gostoso que seu filho come no lanche, que vale mais do que um bifinho, você está dando simplesmente espessantes, aromatizantes, corantes, acidulantes, conservantes, tudo isso que é além do leite que está lá presente. Então você acha que está dando um alimento saudável, que é um iogurte, ou um iogurte fermentado, um leite fermentado, mas está lá com todos esses antes presentes, que de nada saudável tem. E esse lanchinho está cheio de xenobióticos e você começa a oferecer ele antes de um ano, o que é pior ainda. Esses xenobióticos ele prejudicam o nosso intestino, aumentando a sua permeabilidade. No outro vídeo eu expliquei um pouco sobre disbiose e falei sobre um pouco de permeabilidade intestinal, que nada mais é do que quando as tight junctions, que as junções das células intestinais, elas abrem um pouco e ficam permeáveis, fazendo com que toxinas, que esses xenobióticos sejam absorvidos e outras toxinas que não eram para ser absorvidas, vão lá e prejudiquem ainda mais a questão intestinal e essa absorção, sobrecarregando o sistema de detoxificação. Os xenobióticos eles podem se ligar a sítios endócrinos que deveriam ser ocupados por hormônios e por causa disso eles são chamados de disruptores endócrinos e eles causam alterações neurotóxicas, imunotóxicas e comportamentais, tendo alterações irreversíveis no desenvolvimento da criança, como puberdade precoce, obesidade, câncer, doenças inflamatórias intestinais. Crianças e adultos com autismo, TDAH, ansiedade, depressão e outras doenças do neurodesenvolvimento e psiquiátricas, eles têm seus sintomas exacerbados com o acúmulo de xenobióticos no seu corpo, porque tem essa dificuldade na detoxificação das toxinas do seu organismo. Então esse sistema está prejudicado. E quando tem esse acúmulo, piora e muito desses sintomas das estereotipias, da depressão, da ansiedade. Então, desde a gestação, já são transferidas via placenta essas substâncias químicas e as crianças já nascem com dezenas desses xenobióticos em seu corpo. Um dos hormônios prejudicados de vício a essas substâncias, que são xenobióticos, na gestação, é o hormônio tiroidiano. E ele pode alterar a modulação gênica devido às mudanças epigenéticas. E o que é isso? É que o meio em que você vive e é exposto podem causar pequenas mudanças na sequência do seu DNA ao longo da sua vida. Isso é assustador, não é? Então, é por isso que a gente, que é nutricionista, a gente bate tanto no pé. Diminua os industrializados, corte se possível, abra menos pacotes, coma mais alimentos naturais. E o que eu posso fazer para diminuir o consumo desses xenobióticos com relação à alimentação?
tem que mudar, ter uma alimentação mais adequada, nutritiva, para ajudar a modular esse sistema de detoxificação, para que ele seja mais eficiente nessas 3 etapas que ele tem, para eliminar essas substâncias. Consumir produtos orgânicos, e quanto mais natural a sua alimentação, melhor vai ter, menos substâncias químicas no seu corpo vai ter, menos alteração, vai ter diminuição dos sintomas psiquiátricos, neurológicos, como Alzheimer, Parkinson, tantas outras doenças são causadas por excesso desse industrializado, que cada vez mais a indústria estimula a gente a consumir e a gente vai na onda da indústria. Por quê? Porque é mais gostoso. Essas substâncias que têm realçadores de sabor fazem com que a nossa língua, o nosso cérebro fique acostumado com esse sabor mais forte. E aí quando a gente vai consumir frutas, verduras, alimentos mais saudáveis, a gente acha sem gosto, sem graça. Porque é justamente isso. Eles fazem isso na indústria para que a gente vicie nesses alimentos e não pare de consumir. Então é isso a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Abram menos pacotes, vão mais às feiras orgânicas, encham suas geladeiras com mais coisas naturais, que vocês só vêm trazer benefício para você e para sua família, principalmente para o seu filho.